vou falar sobre um operador, na verdade, que eu tenho falado já em algumas últimas palestras aí, eu acho que a maior parte de vocês já viu alguma. Eu vou fazer primeiro uma introdução do problema, tal, da equação, que a ideia, a motivação inicial é você considerar essa equação do calor. Então você vê, é a equação do calor aqui do lado esquerdo, o operador do calor, e você coloca uma perturbação aqui do tipo potência, tá? Para simplificar todas as coisas e ficar bonitinho. Importante aqui é o fato de você estar no range crítico aqui, né? No 2 estrela. E a ideia inicial é você procurar um tipo especial de solução para essa equação, que é o que a gente chama de solução autossimilar, que ela é assim, ó, ela depende de uma variável espacial y e do tempo, né, naturalmente, e dessa maneira aqui, você tem uma dilatação aqui dentro, essa outra aqui fora, e aí você faz o seguinte, você faz as contas, né, calcula a derivada com respeito a t, o Laplaciano, tá, as potências todas, substitui esse troço aqui, e o que acontece é o seguinte, uma bichinha com essa cara V aqui desse jeito vai ser solução dessa equação do calor aqui se a U, que é o que eu estou chamando aí do perfil aí, aqui U, satisfaz essa equação aqui. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu elimino o tempo, né? Isso aqui é bem fácil, tá, pessoal? É uma conta, vai aparecer uma coisa de T do lado de cá, T do lado de cá, com potência. Se você escolhe esse gama e esse beta, aqui tá exatamente qual é a escolha, tá? O beta é meio, o gama é esse número aqui, para que você cancele o tempo. E aí vai ficar uma equação só no espaço, que é exatamente essa aqui, ó, o nosso velho Laplaciano, né? Do lado direito aparece, claro, a potência crítica, que vem desse termo V elevado a 2 estrela menos 1 aqui, e quando você faz as contas, aparece esses dois outros termos aqui. Bem, esse aqui é tranquilo, né? Um termo linear, mas esse termo aqui é que é um pouquinho diferente aí do que aparece normalmente aí nesses nossos estudos de equações elípticas, né? Então a ideia é o seguinte, para resolver essa aqui de cima, eu resolvo essa aqui e depois volto lá para encontrar a solução, tá bom? Bem, de uma maneira um pouco mais geral, se você considerar essa equação aqui, veja que é o mesmo operador, aqui eu estou botando uma F um pouquinho mais geral, só para falar de uns casos potências aqui. Essa coisa começou a ser estudada, até onde eu sei, né, na década de 80, usando uns métodos de EDO, tá? Shooting method, essas coisas no artigo, acho que o primeiro foi esse do Araux e Feisler, sei lá como fala o nome desse chapa aqui, eles consideram um caso potência, e depois outras pessoas estudaram, Atkinson, Pelletier e Terman, veio Bresis, Pelletier e Terman, e a ideia era o seguinte, você considerava diferentes modelos para essa F aqui, em geral era potência, tá? Nesses primeiros trabalhos todos, o que mudava um pouco era o range do P e mais ou menos assim, que tipo de solução que você ia procurar. Num certo sentido, você tem uma espécie de classificação de soluções que está relacionado com a velocidade com que elas vão para zero no infinito. Então você tem um desses artigos, eu não me lembro qual aqui, mas ele classifica, tem a solução que vai devagar, que vai médio, que vai rápido. E tem ainda, nessa mesma época, um pouco depois, na verdade, na década de 90, apareceram alguns papers dessa turma aqui, do Scobet do Zuazua, Galactionov, Vaz e tal. Esses outros aqui, na verdade, esses todos usavam técnicas de EDO, tá? Esses aqui todos, e esses aqui era diferente, ele atacava diretamente a equação do calor lá, então era método de equação de evolução lá. E aí estudavam blow-up em tempo finito ou não, das soluções, aquelas coisas todas. Depois não, nesse meio tempo aqui, em 87, apareceu um paper, que é o paper importante aqui para o nosso trabalho, que é o paper do Scobet e Cavian, que em 1987, no artigo do Non-Linear Analysis, eles consideram a equação elíptica, né, a equação estacionária, essa aqui, e eles introduziram uma maneira bacana de estudar isso aqui,
que é a seguinte, você pega esse bichinho aqui, ó, essa exponencial de x ao quadrado sobre 4, multiplica a equação dos dois lados por isso aqui, e o que acontece é que o lado esquerdo, quando você faz essa conta, fica na forma divergente. Então, no lado esquerdo, quando você faz essa multiplicação, o que vai aparecer é isso aqui, ó, divergente de k de x gradiente de u, que é muito parecido com o laplaciano, né? Se o k fosse 1 aqui, você teria exatamente o laplaciano. E qual é a vantagem de você olhar para o troço desse jeito? Se você tem uma equação na forma divergente, você pode tentar usar métodos variacionais, né, para atacar o problema. A inspiração, eu acho que se você olhar para essa função aqui, né, exponencial de módulo x ao quadrado sobre 4, isso aqui é parecido com aquele núcleo do calor, né, da equação do calor. Então, era uma coisa mais ou menos natural tentar esse tipo de... Quer dizer, eu não sei se era natural, né, essa é a explicação, porque também demorou para alguém fazer. Talvez a galera estava atacando de outro jeito, o Escobedo e Cavian perceberam, poxa, vamos multiplicar aqui e fazer um negócio variacional. E foi o que eles fizeram, um paper que eu acho muito legal, que é esse artigo aqui de 1987, onde eles fazem o seguinte, eles fazem a versão do artigo, bem, antes, né, perdão, aqui em cima eu coloquei o Bresirenberg, né, o paper famoso lá, onde ele ensinou pra gente como tratar os problemas críticos, menos Laplaciano de U igual a lambda U mais U a 2 estrela menos 1, e esse resultado aqui todo mundo conhece, né? Quando n é maior ou igual que 4, isso tem solução se somente se o lambda está entre 0 e o lambda 1 aqui é o primeiro alto valor, tá? Do menos Laplaciano de U igual a lambda U. E quando n é 3, você tem solução perto do lambda 1, você não tem solução para lambda menor ou igual a 0, enfim. Você tem uma situação um pouquinho diferente no n igual a 3. Eu vou focar mais no caso n maior ou igual a 4 nessa palestra. O que o Escobedo e Cavian fizeram foi tentar repetir o mesmo estudo do Bresirenberg. E fizeram isso com sucesso, né? Então, eles consideram essa equação aqui, ó, menos Laplaciano de U, menos meio x gradiente U. Aí você tem a perturbação linear, μu, U a 2 estrela menos 1. Eles estão procurando por soluções positivas, tá? U maior que 0. E o resultado deles é o seguinte, se n é maior ou igual a 4, esse problema tem solução se somente se o μ, esse parâmetro μ, ele está entre μ1, esse μ1, tá, pessoal, é o primeiro alto valor quando você esquece esse pedaço aqui, ó, né? Esquece esse pedaço, ficou ruim, peraí, assim, olha para essa equação aqui, isso aqui é um problema de alto valor, né? Se chamar isso aqui L de U igual a 1000, eles provaram que esse problema de alto valor tem um primeiro alto valor, que é esse μ1, de fato, esse μ1, eles provam lá, que esse μ1 é exatamente metade da dimensão, tá? É n sobre 2. Primeiro alto valor do negócio. E o que eles mostram no artigo é o seguinte, quando n é maior ou igual a 4, o range de solução para o μ é esse aqui, ó, abaixo do primeiro alto valor e acima de metade dele. E quando n é 3, você tem um fenômeno parecido com o do Bresirenberg. Você tem solução perto do primeiro alto valor e tem um espacinho lá onde não tem solução. Ou seja, um resultado análogo, né? Análogo. Tem uma diferença aqui que, no caso do Bresirenberg, o range de existência aqui, por exemplo, para n maior ou igual que 4, é lambda entre 0 e lambda 1. Então, o parâmetro pode chegar perto de 0. Aqui, não acontece isso, tá? O parâmetro não pode ser menor do que n sobre 4, né? Que é metade do negócio. Mas, afora isso, se você olhar para esse μ1 sobre 2 como sendo esse 0 aqui, é o mesmo tipo de resultado, né? E a técnica que eles usam é exatamente a mesma do artigo do Bresirenberg. Eles provam mais coisas lá, tá? Mais uns resultados de multiplicidade e tal, mas eu quero dar ênfase nesse aqui. A técnica é bem parecida com a do Bresirenberg, né? Você tem um resultado de compacidade local, depois você tenta mostrar que o nível do minimax lá está no local correto, aquela coisa toda. Mas eu acho que mais importante do que isso foi que eles apresentam a estrutura variacional do problema nesse paper aqui.
Então, aqui estão os papers, né, o Bresendenberg, todo mundo conhece, e o Escobedo-Cavinha está no não linear análise, de 87. Eu não vou falar como que eles fazem a estrutura variacional, porque eu vou meio que tentar repetir isso para o problema que eu quero mostrar para vocês. Aí eu vou falar as semelhanças que tem para o deles, para o nosso. E o nosso, para falar sobre o nosso trabalho, de fato eu até esqueci de falar, o que eu vou apresentar aqui é em colaboração com um montão de gente. Eu vou citando aí no meio da palestra, já que eu esqueci de falar no início. Então, a ideia foi a seguinte: considerar agora o problema no semiplano superior, tá? Em Rn mais cartesiano zero infinito, aqui é a equação de evolução. E eu pego aquele termo que estava do lado direito aqui nessa equação inicial, o bichinho estava aqui, né? Do lado direito. Eu jogo isso lá no Rn-1, lá no bordo. E coloco uma perturbação do tipo potência para um primeiro approach aí do problema. Então aqui o n é maior ou igual que 3, o p maior do que 2 e menor ou igual a esse. Quando eu botar a estrelinha embaixo aqui, é o expoente crítico da imersão do traço, né? É o 2n-1 sobre n-2. E o dv, dmi, aqui é v, né? É a derivada normal lá na fronteira, né? A fronteira do semiplano dá exatamente o Rn-1. E o que você faz é tentar repetir o argumento, tá? Você tenta solução autossimilar também, vai ter um cancelamento do negócio e você vai chegar nessa equação aqui, ó. Nesse problema, na verdade, né? Que é muito parecido com o anterior, tá vendo? Você tem o mesmo operador aqui, você tem a perturbação linear, a única diferença é que o termo não linear foi para o bordo agora com essa derivada normal. Tá? Aqui eu estou identificando, tá, pessoal, o Rn- a fronteira do Rn mais com o Rn-1, só para ficar mais fácil de escrever. Então, como que eu faço? Aí então eu tenho esse espaço, perdão, esse problema aqui, como que eu faço? A ideia é a mesma, tá? Eu multiplico por K dos dois lados e tento introduzir uma estrutura variacional. Quando eu faço isso, o K de X aqui é o mesmo de antes, tá? O mesmo do Escobedo-Cavinha. Então, o K de X é a exponencial do módulo de X ao quadrado dividido por 4. E qual vai ser? Aí, quando eu faço isso, o lado direito vai ficar assim, né, da equação, divergente de K de X gradiente U. Portanto, como eu vou querer associar um funcional a esse troço aqui, o espaço natural de buscar soluções é esse aqui, ó. Eu pego todas as funções sem infinito de suporte compacto no fecho aqui, né? Veja que a função pode sobreviver lá no Rn-1, tá? No bordo, porque eu não tenho condição de Dirichlet no meu problema. Vê? A condição de bordo aqui, ó, só um minuto. Se você olhar aqui, é uma condição de Neumann, né? Então, U não é zero no bordo. Por isso que eu estou pegando aqui as funções com suporte compacto, mas podendo interceptar lá a fronteira do Rn+. E eu completo esse espaço aqui com respeito a essa norma aqui. Tá bom? Isso vai dar uma norma, tudo bacana, bonitinho, e o que a gente... perdão, e você também vai ter que definir como você vai ter aquelas potências do lado direito, no bordo, os espaços para lidar com aquelas potências. E o espaço é o espaço natural, né? Você vai pegar o espaço de Lebesgue com o mesmo peso K, esse K de X com peso K. Então, a primeira coisa é a seguinte: esse é o espaço bom para procurar soluções daquele problema. E isso é verdade, isso foi provado, isso aqui foi um primeiro, na verdade, assim, com esse do semiplano, o primeiro artigo que eu fiz em colaboração com o Lucas, lá de Campinas, o Lucas Ferreira, né, de Campinas, e o Everaldo aí da Paraíba, onde a gente mostra que o completamento daquele troço lá, ele vai continuamente no lugar certo e vai compactamente no lugar certo, tá? Se o range, então, das imersões é entre 2 e 2 estrelas com compacidade abaixo do 2 estrelas. E
isso está num artigo, eu vou mostrar já já, que já apareceu tem algum tempo. A demonstração não é difícil, tá? Você usa um argumento de reflexão, aqui tem que escolher direitinho esses coeficientes -2, não precisa ser -2, mas tem que escolher direito para a coisa colar bonitinho lá, e a gente usa, na verdade, o resultado do Escobedo-Cavian, porque o Escobedo e Cavian, eles tinham considerado o seguinte, eu vou voltar aqui à página, tá? O Escobedo-Cavian era no Rn todo. Qual o espaço que eles trabalham? Eles pegam CC infinito do Rn inteiro e completa com respeito a essa mesma norma, só que no caso deles a integral é no Rn. E aí eles obtêm esses mesmos tipos de imersão aqui nos espaços de Lebesgue. Quando a gente reflete aqui, a gente no fundo iria para uma função que está definida no Rn inteiro, e a gente consegue usar as contas que eles fizeram lá no artigo para obter essa emissão. Isso aqui é simples, na verdade. Muito bem. Então, essa parte a gente meio que foi bem ajudado pelos argumentos do Escobedo-Cavian. Acontece que no nosso problema, você tem aquela condição de Neumann no bordo, você precisa fazer as imersões no traço, né? Ver o que acontece no traço. Essa parte foi mais complicada, mas a gente mostrou o seguinte, no primeiro trabalho, né? Que você tem uma imersão do tipo traço aqui, né? Lembrando, o Rn-1 é a fronteira do Rn+, e a gente mostra que você tem imersão compacta, sempre que o S é maior do que 2 e menor do que o expoente crítico. Tá legal? Então essa foi a primeira parte abstrata que aparece lá no artigo. Esses resultados de imersão, eles complementam alguns outros resultados que tinham para semi-espaço, com pesos de natureza diferente. O nosso peso aqui é uma exponencial, né, uma função que explode rápido no infinito, e especialmente para essa parte aqui do traço, a gente usa uma técnica de interpolação lá, e acontece uma coisa engraçada, porque veja, eu não falei aqui, mas evidentemente a imersão é contínua, né? Nesse range aqui, porque ela é compacta. Mas o que é engraçado é que com as nossas contas a gente não conseguiu provar nesse primeiro artigo a imersão contínua no L2 e nem no L2 estrela. Claro, você não espera compacidade no L2 estrela, mas você esperaria a imersão contínua, né? Mas a gente não conseguiu provar a imersão contínua nem no 2 e nem no 2 estrela, porque assim, era uma limitação da técnica que a gente usava. E aí eu me lembro que a gente estava, eu não lembro onde foi, mas o Everaldo estava apresentando o trabalho, aí um italiano fez uma pergunta, falou, vocês tinham que considerar o caso crítico, não sei o que, só que a gente não conseguia, né, porque naturalmente, né, pessoal, depois que a gente fez essas imersões, a gente fez algumas aplicações lá, de alguns resultados de resistência, mas a gente nunca conseguia tratar o caso crítico, né, porque a gente não tinha nem a imersão, não dava para definir o funcional. Depois, num artigo posterior, nós conseguimos provar essa imersão do traço no range normal, esperado, né? Então, aí é uma prova totalmente diferente, na verdade mais simples, que usou umas ideias de um paper é um cara famosão, eu vou lembrar até o final. A gente viu lá umas contas, se inspirou lá no negócio e a gente conseguiu provar. Esse aqui já é um outro artigo que foi feito, o Lucas e o Everaldo estavam também, e a gente teve a ajuda do Pablo. Na verdade, o Pablo é que sacou lá que dava para conseguir a prova do jeito mais fácil, usando as ideias do chapa lá, que eu esqueci o nome, do Escobar. Então, usando lá as ideias do Escobar, você consegue no lugar certinho, ó, entre 2 e 2 estrela contínuo e compacto se é subcrítico. E mais umas besteirinha que sai de brinde lá, das constantes, não sei o que, tal. Mas isso aqui agora, né, essa imersão permite a gente considerar, aí, aqui estão os artigos, tá, pessoal? Esse primeiro aqui é o que trata essencialmente do tudo subcrítico, esse outro que saiu agora, saiu esse ano, onde o Pablo ajudou a gente conseguiu chegar na parte crítica. Aqui, nesses dois artigos, além da parte abstrata, você tem algumas aplicações lá, tá? E com isso, né, com a gente podendo considerar o range crítico, surgiu a seguinte ideia. Eu
a Carla, que é uma ex-aluna de doutorado, estava aqui. Eu falei, olha, Carla, a gente acabou de provar esse negócio aqui e tem muito espaço nessa equação para trabalhar. Tem muita coisa que a gente pode tentar fazer e propus para ela, né? Então eu falei para ela o seguinte, olha, quando você pega o problema linear, que é esse aqui, né? Então, aqui é a parte linear, aí eu coloco zero, que ou seja, é o linearizado daquele problema lá. Derivada normal igual a zero. Como a gente provou a imersão, perdão, como tem a imersão compacta do L2, né, isso aqui era fácil, a gente já sabia, é fácil você usar a teoria espectral aqui e obter uma sequência de autovalores que vai para infinito. O primeiro autovalor, nesse caso, também é n sobre 2. Lembra que no Escobedo e Cavian, eles tinham provado que era n sobre 2, a gente prova que também para esse é n sobre 2, a prova aqui é diferente, tá? Lá no Escobedo e Cavian, eles passam a transformada de Fourier, aqui não dava para fazer isso, mas a gente consegue de uma outra forma, de uma maneira indireta, mostrar que o autovalor também é n sobre 2, isso vai ser importante para o que eu vou falar na frente, mas o fato é que você tem uma sequência de autovalores, e o que eu falei para ela é o seguinte, Carla, vamos estudar o que acontece com essa equação aqui, ó. Essa equação, pessoal, se você olhar para ela, essa aqui, né, é uma espécie de Bresenberg, né? Você tem a perturbação linear, só que a diferença é que a parte crítica eu joguei aqui para baixo. E no artigo lá que eu tinha feito com eu, Everaldo, Lucas e Pablo, a gente tinha estudado exatamente essa equação aqui, só que nós consideramos a versão Bresenberg mesmo, ou seja, esse μ, a gente queria solução não negativa lá, né? Esse μ aqui ficava abaixo do primeiro autovalor. O que a gente provou lá foi o seguinte, eu vou tentar escrever aqui, olha para esse cara aqui, n sobre 4 mais n menos 4 sobre 8. Eu vou chamar ele de μ estrela aqui, só para... Então, a gente tinha provado o seguinte, que se n é maior ou igual a 7, eu vou falar depois dessa restrição, tá? E o μ está entre μ estrela e n sobre 2, que é o μ1, né? Então, você tem solução positiva. Na verdade, não negativa. Você tem solução não negativa. E, na verdade, se está para cima do μ1, não tem solução não negativa. Tá uma coisa do tipo Bresenberg, tá? É um resultado bem do tipo Bresenberg mesmo. Isso, solução não negativa. Aí, a primeira pergunta que eu tinha feito para a Carla, né, que estava fazendo doutorado, foi o seguinte, Carla, vamos pegar e colocar o μ agora para frente do μ1, né? Para frente do μ1. A gente sabia já do paper anterior que para frente do μ1, se tiver solução, tem que trocar de sinal. Então é por isso que aqui, ó, a gente está falando que tem uma solução que troca de sinal. E o que nós provamos, aí fomos eu, né, a Carla e o Pablo, o João Pablo. O João Pablo participou dessa parte aqui também. Nós provamos o seguinte, se você considera o caso em que o μ está interagindo com autovalores superiores, ou seja, o μ está entre μk e μk mais 1, esse problema aqui tem uma solução que troca de sinal. Veja que o fato de trocar de sinal aqui não é grande coisa, ele tem que trocar de sinal, né? Porque não tem solução, qualquer solução, se o μ for maior do que μ1, tem que trocar de sinal. Não existe solução maior ou igual a zero, nem menor ou igual a zero. Então, isso aqui não é nada, não é uma coisa que demandou algum trabalho. É só uma informação qualitativa aí, ou seja, quando você está para frente do primeiro autovalor, você obtém uma solução que muda de sinal. E ela depois, aí a gente fez esse negócio aqui, e depois mostramos uma outra coisa que eu achei legal, que foi o seguinte, mesmo quando você está no range de solução positiva, que é esse aqui, você também consegue obter uma solução que troca de sinal. E aqui, nesse caso 2 aqui, realmente é um resultado de multiplicidade. A gente já sabia que tinha a solução não negativa, mas para obter a nova função, a segunda solução, aí foi preciso uma técnica que de fato te desse soluções que mudassem de sinal para diferir dessa aqui, né? Senão a gente poderia encontrar
a mesma solução. Então, esse foi o resultado, tá? Então, são 2 casos, né? Deixa eu fazer alguns comentários antes de mostrar para vocês mais ou menos como é a prova, porque tem algumas restrições aqui que são estranhas. A primeira restrição estranha é essa aqui, né? N maior ou igual a 7. Porque o resultado do Scobé do Cavian é para N maior ou igual a 4, e o resultado que nós tínhamos obtido, o resultado que obtemos é para N maior ou igual a 4. Aqui você tem uma restrição maior, tá vendo? Você não pega a dimensão 4, 5 e 6. E, de fato, isso já tinha acontecido no artigo anterior, lá quando a gente pegava a solução positiva. E é uma restrição técnica. Quando a gente vai fazer aquelas estimativas, o pessoal que trabalha com problema crítico sabe, você tem que fazer aquelas estimativas com umas coisas tipo Instanton lá. E quando a gente ia fazer a conta, tinha uma hora lá que precisava disso aqui. A gente não conseguia estimar de maneira correta, as integrais não convergiam nas dimensões 4, 5 e 6. Então, por isso, essa restrição do artigo anterior foi herdada aqui por esse, porque a gente usa as estimativas lá do mesmo jeito, né? O problema é crítico, né? Você tem um problema de compacidade aqui, então essa foi uma restrição que eu vou falar um pouco mais sobre ela na frente. A segunda restrição que aparece, que você olha, tá aqui, ó. Veja que a gente não consegue resolver o problema quando o Mi é um alto valor. A gente tem que estar entre 2 autovalores. E aqui, de novo, é uma questão técnica, tá? A demonstração não funciona. Assim, a demonstração padrão, se você olhar os artigos lá em domínio limitado, não funciona, tá? As demonstrações aqui todas... É engraçado, porque esse problema, os resultados são parecidos com o de domínio limitado, mas as demonstrações não são. Elas seguem as mesmas linhas, usam os mesmos teoremas minimax, mas na hora de fazer as contas mesmo e provar as coisas, tem coisas que não funcionam aqui por estarmos em domínio ilimitado. E essa foi uma coisa que a gente bateu muito tempo, a gente só conseguia, no fundo, o problema aqui era a limitação da sequência de Palés meio. A gente não consegue limitar a sequência de Palés meio quando o Mi é um alto valor, né? Eu não estou dizendo que o resultado é falso, né? Eu até acho que é verdade, mas a gente não conseguiu provar. Ficamos tentando muito tempo, e aí chegou um momento eu falei assim, olha, eu acho que a gente devia ir para frente, parar, porque era uma tese de doutorado, não dá para ficar 3 anos, né, num detalhe desse. Então o resultado que nós temos tem essa limitação aqui, a gente não pega o caso em que Mi é alto valor, e tem esse problema da dimensão aqui. Tá legal? Então, isso é um resultado... Então, só para dar uma ideia da prova, bem rápida mesmo, tá, pessoal? No caso 1 lá, quando o Mi está entre 2 autovalores, você pega o funcional associado a esse aqui e você vai usar o teorema de Link, né? Como não poderia deixar de ser. Eu só observo que tem uma dificuldade aqui, em geral, se você pensar no resultado em domínio limitado, que está... Eu esqueci, vai aparecer quem fez aqui na frente, mas eu já esqueci, mas vai aparecer. Mas lá no livrinho do Rabinovitch está feito lá. Você vai ver o seguinte, em geral, quando você vai usar o teorema de Link, você mostra o quê? Né? Que no W lá, que é o bichinho de dimensão infinita, você separa o espaço, né? Perdão, escreve o espaço como V mais W. V, claro, está relacionado com a posição do Mi aqui, é o gerado pelas K primeiras autofunções. E o W é o ortogonal lá do lado de lá. O que você mostra é que no W, o funcional é como se o zero fosse um mínimo local, isso é bem fácil. E tem a outra geometria. A outra geometria, em geral, o que você mostra é que no V, o funcional é anticoercivo. E quando é o problema normal, por normal eu diria o seguinte, ó. Imagina que aqui, ó, vou apagar isso aqui, e fosse Rn+, tá? Imagina que fosse Rn+. Então aqui seria K de X. Aí é muito fácil mostrar, nesse caso aqui, que em qualquer espaço de dimensão finita, o funcional é anticoercivo. Por quê? No espaço de dimensão finita, as normas são equivalentes, então você tem essencialmente aqui uma coisa de ordem 2, aqui você tem essencialmente uma coisa de ordem 2 estrela, maior do que 2, né? E, portanto, no infinito, esse termo aqui ganha, e esse menos faz o troço ir para infinito. Só que aqui, esse negócio dá bode, percebe? Porque esse troço aqui, ó,
integral da fronteira, como a integral está na fronteira, é um negócio lá no traço, isso é uma norma lá no subespaço, no Rn-1, mas isso não é uma norma no espaço X, obviamente, né? Se você pegar uma função que se anula em toda a fronteira, mas acontece qualquer coisa lá dentro, esse troço vai dar zero, mesmo sem a função ser zero. Então, a parte da geometria que está relacionada com o espaço, o V, que em geral é bem simples nos problemas que você usa link, né? Não é fácil aqui, na verdade é absolutamente não trivial. A gente conseguiu mostrar que tem a geometria e no fundo o que ajudou a gente foi a gente conseguiu provar esse resultado aqui, que eu acho bem legal, ó, que é o seguinte, quando você pega uma autofunção, φ, o que a gente provou é que toda autofunção se escreve dessa forma aqui, ó. É um polinômio, P de x, vezes esse carinha aqui, ó, que é o núcleo do calor, tá vendo? Exponencial de menos x ao quadrado sobre 4. Então, esse é um resultado que eu acho legal, né? Acho interessante, surpreendente, eu diria. E eu não vou mostrar como que ele é usado, porque seria um monte de conta, mas o fato é o seguinte: o fato disso aqui ser verdade permite que a gente mostre a geometria do teorema de Link. Ou seja, a parte V é que é a parte complicada. E depois, aí é o mais ou menos padrão, né? A gente mostra um resultado de compacidade local, esse aqui é o número mágico, 1 sobre 2 n-1 Sn-1, como era de se esperar, né? Aqui não tem surpresa. E depois, pronto, né? Beleza. Aí com isso aqui você obtém a sequência de Palés meio. Aí, de novo, como eu falei, tem uma dificuldade, né? Porque o que você vai mostrar? Que a sequência de Palés meio é limitada. Quando você está no domínio limitado, na versão domínio limitado, isso é fácil. Você faz uma continha lá, no fundo você faz um Hölder lá, usa a medida do ômega e tal, e esse negócio sai fácil. Aqui não funciona. A demonstração padrão não funciona aqui. A gente conseguiu fazer uma outra demonstração diferente, e é nesse ponto aí é que aparece essa chatice do Mi não ser um alto valor. Então, pode ser que o resultado valha, mesmo com Mi alto valor, mas teria que provar que a sequência de Palés meia limitada a gente não sabe como fazer. E depois disso é aquele monte de conta, né, pessoal? Você faz um montão de conta para mostrar que o bichinho fica abaixo desse negócio aqui, tá? Então, isso é só para tentar convencer vocês o seguinte: o resultado é esperado, a técnica, a estratégia é esperada, fazer a geometria, não sei o quê, mas as contas não são triviais, não são triviais. Pelo menos para mim, né? Pelo menos para mim. E com relação àquela segunda solução, né, quando o Mi está abaixo do Mi1, o que a gente faz é minimizar naquela, tipo, não é variedade, naquele conjunto nodal, né? Esse conjunto aqui, ó. Pessoal, isso é conhecido, né? Esse conjunto aqui. E aí você tem que fazer aquele mundão de contas, a gente mostra que o ínfimo fica abaixo desse... No fundo, a gente precisa mostrar, né, que o ínfimo fica abaixo desse número aqui. Esse U0 é a solução positiva, não negativa lá. A primeira. E aí tem um montão de contas, não sei o que. Tem um ponto importante aqui também nessa. Então, essa segunda solução também segue um caminho que é padrão, mas tem dificuldades técnicas. E a dificuldade técnica que apareceu para a gente foi com relação à regularidade. A gente precisou, em um determinado momento, usar a regularidade dessa solução U0. E o que a gente consegue provar bem facilmente é a regularidade interior. A gente prova que ela é C2 lá no interior. Mas no bordo, a gente sofreu muito para ver qual era o tipo de regularidade. Aí depois, eu estava na UFMG conversando com o Emerson. Aí o Emerson falou: rapaz, eu acho que eu sei como resolver esse problema de vocês. E aí ele mostrou para mim um artigo do Olímpio, que eu vou citar aqui já, e a gente usou lá a mesma ideia daquele artigo, para conseguir mostrar um pouco de regularidade. Eu não sei se essa solução U0 ela é contínua no bordo, mas o que eu consigo provar é que ela é LT-lock do bordo para qualquer T. E com isso foi suficiente para a gente conseguir fazer as contas todas que a gente precisava. Tá bom? Aí, então aqui, ó, esse Capozzi, Fortunato, Palmieri, Cherano, Solimini e Struve são as versões dos mesmos resultados em domínio limitado. E esse artigo aqui, ó, do Emerson, Carrião e do Olímpio, foi onde a gente aprendeu como obter
regularidade LT-lock lá no bordo, que foi muito importante para a segunda solução. Sem essa regularidade, a gente não conseguia fazer as contas, tá bom? Então, isso é um negócio que está submetido aí, é uma parte da tese da Carla. Eu vou passar rapidinho nos outros dois, porque a gente estudou outros dois tipos. Então, veja, o primeiro caso, você tinha uma coisa crítica no bordo e uma coisa linear no interior. A gente considerou também crítico no bordo e sublinear aqui no interior. Então, com esse problema aqui, do jeitinho que tá, ó, mi ax u a q menos 1, o q aqui, eu não escrevi, né? Mas é sublinear, tá? Q tá entre 1 e 2. É côncavo convexo. E o P, você pode pensar que o P é crítico, que é o resultado mais complicado. E a Carla estudou esse problema também. Aqui o A, você coloca nos espaços lá que te permitam fazer, porque aqui, veja, você consegue chegar no L2, né? O Q-1 aqui é menor do que 2, então não dá para integrar direto. Mas, claro, você joga o A em algum espaço para poder fazer holder, mesma coisa para o... Não, o B está em L infinito, né? Porque eu chego na potência crítica. Então, o A está nesse espaço aqui para fazer holder, e a gente estudou esse problema côncavo convexo aqui, muito inspirado naquele artigo do de Jairo, né? Do de Jairo, o Gosset e o Bila, que fizeram a coisa no domínio limitado. No fundo foi isso, né? Eu falei, Carla, olha, estuda esse artigo aqui do de Jairo e vamos fazer a versão para a nossa equação. Então, as hipóteses são bem parecidas, né? Você tem, assim, esse A e B tem que meio que sobreviver no mesmo lugar para você conseguir fazer as estimativas todas. No caso crítico, você tem que controlar o crescimento desse potencial B aqui, e o resultado fica assim, ó. Então, caso côncavo convexo. Esse aqui fomos eu e a Carla. O que a gente mostra é duas soluções, tá? Então, esse troço tem duas soluções não negativas, desde que o μ seja pequeno. Tá? Então, é um resultado local. O artigo do de Jairo lá, eles pegam o domínio limitado, eles fazem o resultado global também, né? Aquela primeira solução, independente do que, via super solução. A gente não consegue fazer isso aqui, porque a gente não conseguiu fazer princípio de comparação aí para esse operador no domínio ilimitado. Mas o resultado local não precisa disso, né? Você faz tudo variacionalmente e a gente obtém duas soluções. De novo, aparece o n maior igual que 7 aqui, mesma coisa de antes, porque a gente precisa da estimativa gradiente lá do negócio e tem essa restrição, né? Então, bem, aqui a prova aqui é mais ou menos padrão, tá, pessoal? As dificuldades são só técnicas, mas você pega o funcional e você primeiro obtém uma... Porque no fundo o funcional fica assim, né? O funcional vai ficar assim. Ele desce um pouquinho, depois faz assim. Então você minimiza primeiro aqui numa bola, obtém uma solução de energia negativa e depois faz um passo da montanha. E um caminhão de contas, né? Para as coisas todas funcionarem. Em seguida, no mesmo artigo, esse troço está publicado, tá, no JMA. A gente considera ainda o caso côncavo convexo alguns resultados de infinitas soluções. Aí tem várias condições, o P é crítico, se é subcrítico, o sinal. Em todas elas, nesse caso das infinitas soluções, a gente não consegue que os dois potenciais mudem de sinal ao mesmo tempo, tá? Então a gente precisa de sinal em pelo menos um deles. Esse aqui são resultados, no caso de domínio limitado, são clássicos, né? Os artigos lá da turma, bem depois que saiu o artigo do ABC, e a gente recupera esses resultados todos de infinitas soluções, no caso sublinear. Então aqui, esse paper do Djaer é o que eu falei, né? Que deu a inspiração para os potenciais indefinidos. No fundo, essa que é a coisa legal lá, né? Os potenciais trocarem de sinal. Aqui é um ABC, o clássico, né? Pai de todos. Aqui é o artigo que nós publicamos. E esse tokens aqui é um artigo que eu achei bem legal. Ele faz aqueles teoremas abstratos do tipo Fontaine Theorem, né? Passo da montanha generalizado, numa situação um pouquinho mais geral, que permite que um dos potenciais troque de sinal, como é o caso aqui nos nossos teoremas, né? O Fontaine Theorem lá, o normal, que você vê no livro do Wheeling, se você fosse aplicar para aí, você precisava de os dois bichinhos positivos, o A e o B. Mas esse cara, nesse artigo aqui,
apresentou versões desses teoremas tipo Fontaine Theorem para situações um pouquinho indefinidas, né, onde uma coisa poderia trocar de sinal. Tá bom? A parte abstrata aqui a gente não fez, tá, pessoal? A gente só aproveitou do arquivo do Tolkien mesmo. E, finalmente, só para ficar completo como eu prometi, né, eu vou considerar agora o caso em que o F, aqui a perturbação aqui em cima, é superlinear. Né? Então, no primeiro resultado lá, com a Carla e Pablo, o F era linear, era tipo Bresenberg. Nesse que eu mostrei agora, nesse minuto para vocês, era sublinear, e agora eu considero superlinear. E aí, nesse caso, eu coloco uma F de U aqui, só para ficar... De fato, os resultados anteriores têm aquelas potências, mas na parte que é subcrítica, você poderia botar uma F de U lá, tá, pessoal? Fazendo controle de crescimento e tal, mas a gente preferiu escrever a potência para ficar mais bonita e porque não ia acrescentar muita coisa, não. Nesse caso, no caso superlinear, a gente colocou a F porque, no fundo, em geral, o problema superlinear, esse é o modelo, né? Se você olhar F0, F1, F2 e F3, é o que aparece no artigo do Ambrosetti Rabinovitch, né? É o padrão aí de superlinear que inclui a potência. Então, a gente considerou também, numa outra parte do trabalho da Carla, esse problema aqui. Aí a gente colocou um parâmetro aqui, ó, na parte crítica, esse Mi, e o que a gente mostrou foi o seguinte, um resultado de multiplicidade, só que usando simetria, tá? Então a gente supõe, além dessas aqui, ou seja, são as hipóteses lá do artigo do Ambrosetti Rabinovitch, padrão, e supusemos também que a F fosse ímpar, né? Se a F é ímpar, o funcional é par, e aí você tem aqueles resultados de K soluções, que é o que a gente mostra, tá? Para cada K natural que você escolhe, existe um Mi estrela que depende do K, tal que o problema tem K pares de soluções, se o Mi estiver perto de zero, entre zero e esse Mi estrela aqui. Então, é uma versão do mesmo resultado que aparece lá no paper do Ambrosetti Rabinovitch, né, lá o famoso, lá do Passo da Montanha, lá, né, a gente usa não o passo da montanha simétrico, não exatamente aquele que está lá no artigo do Ambrosetti Rabinovitch, mas uma versão que foi provada pelo Elvis Silva na tese de doutorado dele, e tem umas complicações aqui também, tá? Eu não vou mostrar a demonstração, mas tem umas complicações, porque você, para lidar aqui com o fato de ser crítico, você usa concentração compacidade, né? O que é mais ou menos padrão, mas como você está no domínio ilimitado, as coisas são um pouquinho mais complicadas, tá? Então a gente tem que adaptar no fundo a gente usa o lema de Lyons lá, o normal, que está lá no artigo eu não sei se é o do Poincaré ou da Ibero-Americana, mas aquele padrão, junto com uns outros resultados que apareceram depois, do Bianchi, do Zulkin e outro chapa que eu esqueci o nome também, onde eles consideram coisas em domínios ilimitados. Você tem que considerar a concentração de massa no infinito também. A gente teve que adaptar essas duas coisas para esse problema aqui. De fato, a gente se inspirou bastante no artigo do Elvis Silva e da Magda Xavier, de 2003, onde eles estudam esse mesmo problema, só que num domínio limitado, e obtêm esses resultados de multiplicidade também. De fato, no deles, a F é mais geral que a nossa, tá? A gente não conseguiu fazer no mesmo grau de generalidade. A ideia inicial era fazer com o mesmo grau de generalidade, mas a gente não conseguiu. Agora, com a F protótipo Ambrosetti Rabinovitch, as coisas funcionaram. Então, a demonstração usa essas ideias aí. E, finalmente, para acabar, só dizer que ainda nesse mesmo artigo que está submetido, a gente considera o caso de solução não negativa. E aí, para a solução não negativa, a gente obtém uma solução, veja, é o superlinear agora, tá? Então, as condições padrão, de novo, esse n maior ou igual que 7, e essa condição horrorosa aqui, ó. Essa condição horrorosa, que é horrorosa mesmo, mas, claro, quem já leu o paper do Bresenberg sabe que lá tem um resultado sempre parecido com esse, né? É uma coisa bem feia que está relacionada com a localização do nível minimax. Você precisa localizar que é Passo da Montanha aqui, né? Que está no lugar onde tem compacidade.
E aí esse tipo de hipótese aqui te garante que você cai no range certo. É bem parecida com a que tem lá no paper do Breisenberg, claro. Esse monte de hipótese é satisfeito pela potência, tá? Se você pegar a potência superlinear, né, com P maior do que 2 e menor do que 2 estrela, a coisa funciona. Isso aqui, na verdade, foi só para complementar o artigo mesmo, diz assim, que a gente recupera. Tá legal? Então, isso está submetido, foi também parte da tese da Carla. Eu, antes de finalizar, quero só comentar um pouco mais sobre essa restrição aqui, N maior que 7, que apareceu em todos. No fundo, ela apareceu em todos, porque a gente herdou a dificuldade técnica do artigo inicial. Mas depois, eu estava estudando um outro problema com o Pablo, a gente conseguiu fazer umas contas e a gente melhorou as estimativas que nós tínhamos no artigo original lá com o Lucas e o Everaldo, e a gente conseguiu estimar de maneira, não sei se boa, mas uma estimativa para a parte complicada lá do gradiente nas dimensões 4, 5 e 6 também. Então, eu acredito que esses resultados talvez funcionem. Esse aqui, por exemplo, esse que está escrito aqui, eu tenho certeza, tá? Ele funciona para n maior ou igual a 4. O caso do côncavo convexo lá, está publicado já, né? Ficou com n maior ou igual a 7. O caso do côncavo convexo, eu tenho certeza que funciona para n maior ou igual a 5, não sei se funciona para 4. E aquele primeiro, que era a perturbação linear, que foi com o Pablo e com a Carla, nós estamos checando agora se dá para complementar, né? Pegar dimensões 4, 5 e 6, tá? Eu não sei se vai funcionar ainda, a gente está conversando aí, trocando figurinha. Então, era isso, né? Veja, essencialmente é o quê? É um problema no semi-espaço, você tem um termo crítico no bordo, e no interior você tem as três, você tem o sublinear, sublinear e superlinear, em 3 trabalhos diferentes, considerando esses 3 casos, tá? Isso tudo, pessoal, é parte da tese de doutorado da Carla, tá? A Carla defendeu recentemente, tem acho que 2 ou 3 semanas a tese, tá? Eu acho que. Então, aqui são os artigos, perdão, né? Esse aqui é o que eu falei lá, Bianchi, Chabrowski, Zuck, da concentração capacidade, o do Lyons. Esse aqui foi um artigo anterior que a gente se inspirou também. Esse aqui foi eu, o Pablo e a Magda Xavier. E esse é o do Elvis lá. Isso é a tese de mestrado, na verdade, da Magda. E eu termino aqui, pessoal, me despedindo aí de vocês, agradecendo pela atenção.